Considere a reação não balanceada. Então a gente já tem essa informação de que a reação química não está balanceada. E aí eu vou direto para o enunciado, só para a gente entender uma coisa bem importante e o que vai me ajudar bastante, minimizando o meu trabalho. A massa em gramas de etanol necessária. Etanol é essa substância aqui. Ela nós vamos utilizar para a obtenção de 8,96 litros de CO2. Eu vou utilizar o CO2 também na CNTP. Então, olha só, eu não vou fazer o balanceamento total da minha reação, porque eu só preciso desses dois compostos. Olha só como fica. C2H6O formando CO2. Eu só preciso balancear essas duas substâncias. Nesse reagente, a gente tem 2 átomos de carbono. E aqui a gente vai ter que ter 2 átomos de carbono também. Já está balanceado. Por mais que eu não precise, não tenha que fazer o oxigênio aqui nessa reação, nessa semi-reação, digamos assim, lá em cima eu teria que fazer o balanceamento, mas o meu exercício não exige isso. Eu vou fazer só o balanceamento daquilo que de fato precisa. Então vamos lá. A massa em gramas de etanol. Os valores do etanol tem que estar em massa. E os valores do CO2 a gente tem que colocar na CNTP em volume. Então a gente vai em busca dessas massas, das massas moleculares, né? Lembrando que o carbono vale 12, então aqui eu tenho 12 vezes 2 mais o hidrogênio que vale 1 vezes 6, 6, mais o oxigênio que vale 16. 12 vezes 2, 24, mais 6, mais 16. 24 mais 6, 30, 30 mais 16, 46. Então eu tenho 46 gramas do C2H6, como o exercício está falando para mim, ó, CNTP, CNTP a gente relaciona com 22,4 litros. Aqui a gente tem 2 mols de CO2, então 44,8 litros desse composto. E aí o exercício está falando que ele está produzindo 8,96 litros de CO2. Então aqui a gente vai ter 8,96 litros e a pergunta é quanto de etanol que a gente vai utilizar. Então vamos montar a nossa regra de 3 aqui. X é igual a 46 vezes 8,96 dividido por 44,8. 46 vezes 8,96 é igual a 412,16 dividido por 44,8 vai ser igual a 9,2 gramas. Então eu vou precisar de 9,2 gramas desse composto do etanol. Lembrando que eu não resolvi ainda o meu exercício por completo, porque ele fala que o rendimento dessa reação é de 98%. Ou seja, tendo 9,2, eu vou ter um rendimento de 100%. Mas o rendimento dele é de 98%. Então eu tenho mais uma regra de 3. X vai ser igual a 98 vezes 9,2 dividido por 100. X vai ser igual a 9,016 e a gente vai deixar o valor bem próximo de 9 gramas. Então essa é a quantidade de etanol que eu preciso ter para produzir 8,96 litros de CO2 na CNTP. Esse próximo exercício, ele já é um exercício de um nível um pouco mais complexo, né? Um exercício um pouquinho mais difícil. Ele fala de duas substâncias orgânicas, o aciclovir, sintetizado
da guanina é um antiviral empregado no tratamento do herpes. Uma massa de, então vamos destacar essa massa, 159 gramas de guanina com pureza de 95% foi usada na produção do antiviral. O rendimento da síntese, que tem estequiometria 1:1 para as substâncias, foi de 90%. Então a gente tem dois cálculos importantes aqui. O primeiro é o de pureza e o segundo é o de rendimento, ok? Mas o ponto mais complexo desse exercício é que a gente precisa chegar na fórmula molecular dessas substâncias, da guanina e do aciclovir. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ver quantos carbonos ele tem, quantos nitrogênios, quantos hidrogênios e assim sucessivamente. A gente vai começar pelo carbono. Aqui a gente tem um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono que a gente tem nesse composto aqui. 5, mais um aqui, ok? Então eu tenho um C5H. Vamos contar os hidrogênios. Lembrando que nesse carbono aqui, eu vou até mudar a cor. Aqui a gente tem um átomo de carbono, de hidrogênio, né? Porque o carbono tem que fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de hidrogênio. Então eu vou ter um C5H5 também. Nitrogênio. Vamos ver quantos nitrogênios a gente tem aqui. 1 nitrogênio, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter um C5H5 e a gente vai para o oxigênio agora. Oxigênio a gente só tem 1. Então vou deixar como O mesmo. A estrutura molecular dessa guanina é C5H5N5O. Agora a gente vai para o aciclovir, que é essa outra molécula grande aqui. De novo, vamos começar com átomos de carbono. Aqui a gente tem um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 átomos de carbono. Então a gente vai ter C8. Vamos para os hidrogênios agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrogênio. C8H10. Nitrogênio. Vamos ver quantos nitrogênios a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de nitrogênio. E o último vai ser o átomo de oxigênio. A gente vai ter 1, 2, 3 átomos de oxigênio. O3. Ok? Bom, eu acho que faltou um hidrogênio aqui nesse átomo de carbono. Então, a gente vai ter que aumentar aqui essa quantidade para 11. Bom, o segundo passo é a gente pegar essa fórmula molecular aqui, C5H5N5O, e fazer a massa molar, a massa molecular dessa substância. Então, pensando que o carbono vale 12, então aqui a gente vai ter 12 vezes 5, aqui a gente vai ter 5 vezes 1, aqui a gente vai ter o nitrogênio que vale 14 vezes 5, e aqui a gente vai ter o oxigênio valendo 16. A soma dessa substância vai ser 151 gramas por mol, ou 151 unidades atômicas. Já a outra substância, o C8H11N5O3, com os mesmos valores usando carbono valendo 12, aqui a gente vai ter 12 vezes 8, 11 vezes 1, o nitrogênio 14 vezes 5 e o oxigênio 16 vezes 3. A soma disso vai dar 225. Então a gente já tem uma boa base aqui de que 151 gramas disso produz 225 gramas daquilo. Lembrando que a guanina ela tem 159 gramas
com 95% de pureza. Então, a gente vai ter que tirar esse 95% de 159 para a gente ver. Então, ó, 159 corresponde a 100%. 95% vai corresponder a x. A gente vai ter muitas regras de 3 aqui nesse exercício. Então, fica 95 vezes 159 dividido por 100, que vai ser igual a 151. Então, aqui no balanceamento, em toda a massa molecular, eu já encontrei que 151 produz 225. 151, que é a quantidade que eu tenho, vai ser x. Não preciso nem fazer. X vai ser igual a 225 gramas do aciclovir. Porém, o rendimento vai ser de 90%. Então, eu tenho 225 pensando num rendimento de 100%. Agora, num rendimento de 90%, a quantidade vai ser x. Fazendo essa regra de 3 aqui, a gente vai ter 225 vezes 90 dividido por 100, que vai ser igual a 202,5 gramas. Então, essa vai ser a quantidade de aciclovir que a gente vai conseguir produzir. Bom, esse próximo exercício aqui, a gente vai ter uma reação química já balanceada. Essa vai ser a reação química que nós vamos utilizar. Vamos ler o enunciado. O inseticida DDT de massa molar 354,5 gramas por mol, então ele já está falando para mim a massa molar dessa substância, me ajudou pra caramba. É fabricada a partir do clorobenzeno, que tem uma massa molecular, uma massa molar de 112,5 gramas por mol e cloral, de acordo com essa equação. Partindo-se de 1 tonelada, que a gente tem que corrigir, 1 tonelada de clorobenzeno e admitindo-se o rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é. Então, eu vou usar o DDT, porque aqui ele está pedindo a quantidade de DDT, e ele está falando que está usando o clorobenzeno, que é essa substância aqui. Então, pessoal, a gente vai copiar novamente a reação 2 mols de C6H5Cl, produzindo o C14H9Cl5, ok? Como o exercício já me ajudou, ele falou que a massa molar dessa substância, o C6H5Cl, que no caso é o clorobenzeno, é 112,5. Então, eu vou ter 2 vezes 112,5, porque aqui eu tenho 2 mol. Então, 2 vezes 112,5 vai ser igual a 225 gramas disso aqui. 225 gramas disso vai produzir esse DDT. E o exercício já falou para mim que a massa dele vai ser 354,5 gramas por mol. Nós só temos um mol aqui, então está tudo certo. Agora a gente vai ler o seguinte, partindo-se de 1 tonelada. Então, eu não tenho 225 gramas, eu vou ter 1 tonelada. 1 tonelada vai ser equivalente a x. X é igual a 1 tonelada vezes 354,5 dividido por 225, que vai ser igual a 1,57 toneladas. Então, eu vou conseguir produzir, pensando num rendimento de 100%, 1,5 tonelada, 1,57 toneladas. Só que o exercício está falando que o meu rendimento é de 80%. Então, vamos lá para a segunda etapa. 1,57 é o rendimento de 100%. 80%, que é o meu rendimento real, né, vai ser igual a x. X é igual a 80 vezes 1,57 dividido por 100,
que vai ser igual a 1,26 toneladas. Essa vai ser a quantidade real que eu vou conseguir produzir desse composto, pensando nesse rendimento de 80%. Bom, próximo exercício, também de cálculo estequiométrico, é um exercício que a gente não precisa se preocupar com o balanceamento, porque a gente já percebe aqui, ó, a presença dos coeficientes aqui na frente, então tá tudo legal, tá tudo certo. Vamos ler. Na metalurgia temos a reação 2Al2O3 mais 3 carbonos, formando 3CO2 e 4Al. Se utilizarmos o Al2O3, então esse composto nós vamos usar. Qual é a massa de alumínio metálico? O alumínio metálico é isso aqui. Ou seja, a minha reação vai se resumir em Al2O3 formando 4Al. O enunciado não falou nada disso, então a gente vai usar sempre dois compostos. Nós vamos em busca das massas molares dessas substâncias, do Al2O3 e do 4Al. Lembrando que aqui ó, ele está falando que o Al vale 27 e o oxigênio vale 16. Resumindo, aqui a gente vai ter 27 vezes 2 mais 16 vezes 3. 27 vezes 2 vai dar 54 mais 48. 54 mais 48 vai ser igual a 102 gramas, mas aí a gente vai ter que multiplicar por esse 2, ó, porque a gente tem 2 mols de Al2O3 ali. Então, 204, ok? Nós vamos em busca ali do alumínio agora. Lembrando que o alumínio vale 27 e aqui a gente tem 4 mols de alumínio, 4Al. Então, é 27 vezes 4, que vai ser igual a 108. Ou seja, 204 gramas produz 108 gramas de Al. O exercício está falando que nós vamos utilizar 25,4, ou seja, 204 gramas produz 108, bem como o 25,4 vai produzir X, uma quantidade equivalente a X. X é igual a 25,4 vezes 108 dividido por 204, que vai ser igual a 13,45, aproximadamente, né? 13,45 gramas desse composto, ok? Lembrando que 13,45 gramas é pensando num rendimento de 100%. O meu exercício está falando que o rendimento é 60. 60 é igual a X. X vai ser 13,45 vezes 60 dividido por 100, que vai ser igual a 8,07 gramas. Então, essa vai ser a quantidade que eu vou precisar, né? Que eu vou produzir de alumínio pensando nesse rendimento aqui de 60%. Então, percebeu que é um exercício que a gente faz sempre em duas etapas. A gente calcula primeiro o valor teórico, que é equivalente a um rendimento de 100%, e depois a gente pensa no rendimento lá do que o enunciado me fornece. Bom, então agora a gente vai para o último exercício, e aqui, né, a gente tem uma equação que não está balanceada. Então, a gente tem que pensar nesse balanceamento aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai ter 2 átomos de nitrogênio e aqui a gente já tem 2 nitrogênios também, então tá tudo certo, tá tudo ok. Vamos fazer o balanceamento do oxigênio. Desse lado a gente tem 3 oxigênios, aqui a gente tem um oxigênio, então a gente precisa de mais 2. Vamos colocar um número 2 aqui na frente. Diante disso, a gente tem 4 átomos de hidrogênio aqui, e aqui a gente também tem 4. Então, o nosso balanceamento está feito. Vamos para o enunciado.
Quando o nitrato de amônio se decompõe termicamente, produz um gás hilariante, N2O e água. Se a decomposição de, então vamos lá, 100 gramas do nitrato de amônio impuro fornece 34 gramas de N2O. A pureza desse nitrato, então ele quer que a gente calcule a pureza, ok? Então vamos lá, vamos primeiro pensar nas massas moleculares dessas substâncias, das massas molares. O NH4NO3, o nitrogênio vale 14, mais 4 do hidrogênio, mais 14 aqui desse outro nitrogênio, 16 vezes 3, 16 é o átomo de oxigênio, vezes 3, 48. Essa soma aqui vai dar algo equivalente a 80 gramas. Então, 80 gramas vai produzir, ele está pedindo aqui do N2O. Então, a gente vai para essa substância aqui. Perceba que não falou nada de água, né? Então, a gente não vai utilizar. N2O, o nitrogênio aqui vale 14 vezes 2, mais 16. 14 vezes 2, 28, mais 16, que é igual a 44 gramas. Então, a gente já está com a nossa primeira parte da regra de 3 formada. 80 produz 44. Aí a gente vai ver quanto que 100 gramas de nitrato de amônia, teoricamente, conseguiria produzir. Então, 100 vai ser X. Eu estou deixando esse 34 de lado de propósito, porque a gente vai ver qual é o rendimento futuro, né? Então, vamos lá. Se o rendimento é 100%, quanto que a gente vai ter aqui? 100 vezes 44 dividido por 80, que vai ser igual a 4400 dividido por 80. Vamos simplificar esse zero aqui. 440 dividido por 8, 55 gramas. Então, esses 55 gramas é se eu tivesse um rendimento de 100% da minha reação. Portanto, 55 gramas seria num rendimento de 100%. Tudo aquilo que eu calculo na primeira regra de 3 é pensando em 100% de rendimento. Só que ele está falando que a produção é de 34 gramas. Então, 34 gramas corresponde a um rendimento equivalente a X. X é igual a 34 vezes 100 dividido por 55. 3400 dividido por 55, que vai ser igual a